Bom, convido você a tirar uma selfie comigo. Vamos lá? Atenção. Com máscara ou sem máscara? Quem sou eu e quem é você nessa história? Não sei dizer, mas eu acredito que ninguém tenha vindo pro mundo a passeio. De onde se vem, pra onde se vai, só importa saber pra quê. Olá, este é mais um vídeo do nosso canal Música no Divã. Bom, a gente sabe muito bem, nesta época de pandemia, o quanto é importante o uso de máscaras. Mas não é sobre esta máscara que eu vou falar. Então eu vou tirar esta máscara agora para a gente continuar o nosso vídeo. Bom, essas máscaras que eu vou tratar nesse vídeo têm a ver com um assunto desenvolvido pelo Gustav Jung, que foi um companheiro de Freud, diante de certas discordâncias da teoria de Freud, principalmente aquela relacionada à libido, Jung resolve então fazer um trabalho e elaborar uma própria teoria. Dentre aquilo que foi desenvolvido por Jung, ele fala sobre o persona. Você já deve ter ouvido falar, e inclusive essa palavra persona lembra personagem, e personagem lembra teatro, lembra atores, artistas. Bom, persona é uma palavra que vem do latim e que significa máscara, ou seja, remete àquela ideia em que os atores, na apresentação de teatro, eles colocavam máscaras para interpretar os seus personagens. Mas o que isso tem a ver com o assunto do nosso vídeo principal, que é o selfie? Bom, este assunto selfie eu resolvi trabalhar ele agora porque foi uma sugestão de um amigo inscrito, o Michael Lennis. E o selfie, que lembra também selfie, palavras muito semelhantes que vêm do inglês e que tem muito em comum. Bom, quando você tira uma selfie, e aí todos sabem exatamente o que quer dizer uma selfie, quer dizer tirar uma foto de si mesmo. Ou seja, é você que com o seu aparelho de celular principalmente, tira uma foto de você mesmo, ou até mesmo junto com outras pessoas. O selfie que eu vou falar já tem a ver com a teoria de Jung, que fala sobre o si mesmo, ou seja, o conhecer a si mesmo. Quem me chamou? Quem vai querer voltar pro ninho e redescobrir seu lugar? O conhecimento de si mesmo, a gente talvez não se dê conta, é aquilo que tem de mais espetacular, aquilo que tem de mais importante para o ser humano, ou seja, é algo que deveria ser buscado por cada um de nós, no sentido de que é uma viagem para o próprio interior. Há um lugar místico em mim, algo assim bem escondido, um planeta inexplorado, um horizonte perdido. Me embrenhei na mata virgem, como um nativo zumbi. Mergulhei fundo no oceano, como já que custou partir. Você já parou para pensar que você nunca está sozinho? Bom, mesmo que você esteja na sua casa, no seu quarto, ou qualquer outro lugar que seja, e você não esteja na companhia de outras pessoas, se você parar para pensar bem, tem alguém que está junto com você. E aí, ou seja, é você e você mesmo que está ali, ou você e você mesmo que estão ali naquele lugar. Bom, esta aventura ligada a essa busca de si mesmo, claro que não é de hoje.
começa, pelo menos na nossa filosofia ocidental, com Sócrates principalmente, em que ele diz uma frase que é muito conhecida, que é: conhece-te a ti mesmo. É claro que esse pensamento de Sócrates está ligado àquilo que ele também já desenvolvia com o seu método chamado maiêutica. A maiêutica lembra o parto, então todos nós sabemos o que é um parto. Então, só que para Sócrates, que tinha uma mãe que era parteira, ele tinha uma ideia muito boa assim do que era fazer nascer o conhecimento dentro de si. Ou seja, assim como cada ser humano nasce de uma outra pessoa, o conhecimento só pode nascer também dentro de cada pessoa. Ou seja, fazer nascer o conhecimento dentro de si, isto é, realizar um parto intelectual, ou seja, o conhecimento de si mesmo. Esse aventurar-se nunca é fácil. Muitas vezes é uma aventura que pode levar, sim, a situações muitas vezes indesejáveis. Certas músicas que a gente ouve ou que a gente já ouviu e hoje não toca tanto assim, mas elas colocam um pouco na letra esse conhecimento de si mesmo como sendo uma mata misteriosa, uma mata escura, ou seja, ou um oceano também escuro, ou seja, algo obscuro que está dentro de nós e que muitos preferem, claro, deixar lá no seu lugar e não se aventurar muito para conhecê-lo. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Desses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Na teoria de Jung, quando ele fala do self, ele trata o self dentro de uma abordagem maior, que é a abordagem ligada aos arquétipos. Mas o self, para Jung, é o principal arquétipo. Como assim? É o principal porque isso é o que faz com que a gente tenha consciência de que existimos. Ou seja, esse si mesmo, para Jung, abarca toda a existência do sujeito, aquilo que é a sua individualidade, a sua subjetividade. Bom, sobre o self e as máscaras, para Jung, cada sujeito, na sua existência, ele vai construindo relações. Claro que quando pequeno, ele ainda não tem nenhuma identificação própria, porque não consegue se identificar como um sujeito. Mas conforme ele vai crescendo e vai se socializando, de certa maneira, vai havendo uma adaptação natural àquilo que são as relações sociais. Bom, no meio da família, da escola, depois no trabalho e etc., nas relações amorosas, com a família de quem se ama, de quem se relaciona e assim por diante, o ser humano começa então a se adaptar. Então, em certas situações, ele deixa de ser ele mesmo para ser aquela pessoa que tem que estar de acordo com a realidade de cada lugar. Mas não sei onde estou. Vem comigo procurar algum lugar mais calmo. Isso não tem a ver, claro, com aquele termo pejorativo e que a gente usa de uma forma muito negativa também, para dizer de certas pessoas que usam máscaras, ou seja, fulano é mascarado, tal pessoa é mascarada. Mas por quê? Porque na minha frente ela é de um jeito e depois, logo que ela se afasta de mim, ela age de outra maneira. Ou seja,
é uma pessoa que vive trocando de máscaras. O sentido das máscaras, na psicologia analítica, abordada principalmente por Jung, esse sentido das máscaras é aquele sentido em que ele vem de uma maneira muito natural e compreensível para a nossa vida. Ou seja, de fato, quando eu estou no meu trabalho, eu não posso agir da mesma maneira como eu estou, por exemplo, entre amigos, ou numa festa, ou num barzinho, ou torcendo para o meu time de futebol, por exemplo. Então, nesse sentido é que vem o uso de máscaras. Enquanto eu estou na minha casa, com os meus filhos, com as minhas filhas, com a minha esposa, eu sou uma pessoa. Quando eu estou no meu trabalho, eu posso vir a ser uma outra pessoa e agir assim de outro jeito. Isso é algo muito natural. Bom, essa teoria de Jung se aproxima muito daquilo que é uma abordagem filosófica chamada fenomenologia, ou seja, enquanto fenômeno, a maneira que eu apareço para os outros é aquela maneira com a qual eu estou localizado no tempo e no espaço específicos. Ou seja, então em relação à minha família, a minha filha menor, eu sou o pai de uma filha menor. De uma filha jovem, eu sou o pai de uma filha jovem. Para a minha esposa, eu não sou o pai dela, eu sou o marido dela. Bom, e assim por diante. Então, no trabalho, se eu sou um professor, eu vou exercer a minha função de professor. Eu não sou o pai dos alunos. Da mesma maneira, se eu estou num outro trabalho ligado, por exemplo, à parte de montadoras ou outras que sejam, lá eu vou exercer a minha função. E aí é como se a gente fosse como que trocando de máscaras para a gente se adaptar a cada lugar. Isso pode trazer problemas? Pode, porque de repente, por exemplo, eu estou na minha casa e não estou me sentindo muito bem de saúde. Só que esse mal-estar que faz com que eu não me sinta bem nem mesmo para trabalhar, não me impede de sair de casa e ir ao trabalho. E aí eu vou para o trabalho. Chegando lá, eu talvez não seja aquela pessoa tão simpática que diariamente as pessoas me veem. Posso agir com arrogância, posso agir de certa maneira que desagrade as pessoas. E aí as pessoas podem pensar o quê? Que eu estou usando máscara. Ou então o contrário, pode ser que eu vá para o trabalho me sentindo um pouco mal de saúde e chegue lá, então eu procure fazer aquela aparência de que estou muito bem e na verdade eu não estou. Isso traz problemas? Podem trazer problemas sim. Os conflitos ligados ao self estão aqueles justamente ligados à parte que a gente chama de contradições ou paradoxos, ou seja, é eu mostrar ser aquilo que eu não sou, apresentar-me de um jeito que na verdade interiormente eu não estou. O que sinto muitas vezes faz sentido e outras vezes não descubro um motivo que me explique por que é que não consigo ver sentido. O que sinto, que procuro e desejo, que faz parte do meu mundo. Dentro dessa reflexão, a gente pode lembrar também da teoria freudiana, que fala do ego, e aí a gente não pode esquecer também do id e do superego, porque Freud, quando fala dessas três instâncias, ele coloca o ego como que no meio de uma grande batalha, ou seja, esse ego, que quer dizer eu, está numa grande batalha entre o id, que é a parte instintiva, e o superego, que é aquela que é construída a partir dos valores que eu tenho e que eu vou ganhando durante a minha vida. É como se fosse assim, em determinada situação que eu poderia agir de um jeito, é o id, que muitas vezes instintivamente fala para mim, age assim, de uma forma instintiva e muito arrebatadora,
Mas, ao mesmo tempo, vem uma situação em que o superego me diz: não faça assim. Então, entre o fazer do id e o não fazer do superego, ali está o ego. E agora, o que eu faço? Seja uma reflexão para um outro vídeo, que a gente possa falar sobre o id, ego, superego e os conflitos do ego. A ideia também é fazer essa ligação com as máscaras e, ao mesmo tempo, a gente concluir que quando a gente usa o termo máscaras, que está ligado ao tema da persona na psicologia analítica de Jung, essas máscaras não têm um sentido negativo, mas é um sentido de que tudo é muito natural. O ser humano deve adaptar-se ou aprender a se adaptar a cada meio em que ele está inserido. E o self, que a gente não esqueça dessa busca de si mesmo. Embora alguns podem achar desnecessário, porque isso pode trazer, às vezes, problemas inesperados para a vida daquela pessoa que procura fuxicar onde não se deve. Mas, se você quer se aventurar, tenha coragem e seja um caçador de si mesmo. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz,